A 1060 de 3 GB. Eu disse, mal saiu, eu disse que a 3 GB era memória a menos. Só que é uma guerra que eu desisti de... Eu agora deixo arder e eu fico a ver o incêndio só. Porque todas as gerações acontece isso. Gráficas que têm pouca memória, ou melhor, têm a memória suficiente para o seu lançamento, e ter memória a mais não faz diferença. E mais tarde, para quem gosta de utilizar qualidade gráfica mais alta, fica a faltar memória. E quando falta memória, é o pior gargalo que tu podes ter. Tirando querer jogar Battlefield com um Dual Core 2015, ok? Gargalo no sentido normal para o hardware minimamente decente, não é? O pior gargalo que tu podes ter é a falta de memória, porque não há nada, não dá, o sistema tem que ficar à espera de carregamento, e então tu passas de 100 FPS para 10, literalmente, na pior das hipóteses, e o jogo parece que para, parece que está em pausa, parece que estás a pôr em pausa constantemente. Isso sempre, desde que eu estou no hardware, sempre foi assim. Sempre foi assim. Maioritariamente com a Nvidia, não exclusivamente, maioritariamente com a Nvidia. Coincidência ou não, porque é uma grande motivação para tu fazeres upgrade. Mas de haver placas que têm a memória mínima para os jogos que existem à data do lançamento, ou seja, jogos, imagina que sai em 2015 a gráfica, os jogos atuais são os jogos que começaram a ser feitos em 2012, porque tem um delay, o jogo não é feito, não é? Demora uns dias, quero dizer, não é? Há sempre modelos que têm a memória ideal para essa altura só para essa altura. Quando saem jogos novos, eu sei que o pessoal pode dizer, mas está mal otimizado. Olha, há duas coisas que eu sei que são 100% garantidos, sempre aconteceu, e não sei se sempre acontecerá, mas sempre aconteceu. Há sempre uma situação onde acaba por faltar memória e não corre bem o jogo, e a quantidade de memória necessária para jogos sempre aumentou, nunca diminuiu, em média, não é? Qual o padrão hoje mínimo para correr qualquer coisinha? 4 GB, 8, a partir de 8 idealmente, 4 GB para jogos mais soft, no low, certo? Já foi 512, já foi 256, já foi 128, já foi 64, já foi 1 GB, 2 era estúpido, 1 GB já chega. A quantidade de memória ideal sempre aumentou, sempre foi aumentando, nunca diminuiu. E sempre houve gráficas que no lançamento não fazia diferença, mas no tempo de vida útil da gráfica passaram a fazer diferença. Quando é que a memória passa a fazer diferença? Imagina que tu não és muito exigente e queres jogar a 70 FPS, só para ser um bocadinho acima de 60. O chip da gráfica aguenta 70 FPS, na boa. Para ti que não queres ter 200, tu és um gajo feliz. Tens uma gráfica, consegue fazer 70 FPS. Só que tu compraste a versão de 4 GB quando havia a de 4 e a de 8. Só que a de 4 não te deixa correr a 70 FPS porque não tem memória. Tens que meter tudo no low e a gráfica, em vez de ter 70 FPS, tem 90. E tu pensas assim, mas é que eu não quero ter a 90 FPS. Eu quero pôr o jogo com uma qualidade melhor porque eu não gosto de jogar no low. Estás fodido, não tens opção. Tipo, o chip até aguenta, mas tens que baixar a qualidade gráfica. Que para muitas pessoas hoje em dia está fixe, porque hoje em dia cada vez mais pessoas gostam de diminuir a qualidade gráfica para ter mais FPS. Nos tempos de hoje até se nota menos esse efeito. Essas pessoas ficam frustradas. Mas ainda há pessoas que querem aumentar a qualidade porque querem ter 50, 60, 70 FPS para jogos AAA, para jogar de comando. Estás a ver? Nesses casos, as gráficas acabam por ter, muitas placas gráficas acabam por ter falta de memória antes de ter falta de chip. Então o que é que tu fazes? Tens de fazer upgrade. Tcharam! Descobriste, chegaste lá, não é? Isso aconteceu com a 1060 3/6, porque a 1060, eu lembro que o chip era ligeiramente, tirando a memória, ela era ligeiramente inferior, mas era uma coisa mínima. Todas as reviews dos especialistas da altura disseram que não fazia diferença. Tipo, a não ser que tu quisesse o desempenho extra, a memória não fazia diferença. A 960 de 2 e 4 GB, a mesma coisa. A de 4 GB não fazia diferença. Mas valia a de 2. A 470 e 480 da AMD, a de 4 e 8 GB, também não fazia diferença. A de 4 GB nunca faz diferença. Nunca faz diferença. A 2060 de 6 GB, eu sei que parece um cão agarrado ao osso. A 2060 de 6 GB
ela ainda nem tinha saído, eu disse que era memória a menos. O tempo de vida, para o tempo de vida dela, é pouco, 6 GB. Num lançamento está ok. Mas se a pessoa não quiser trocar de hardware todos os anos e gostar de jogar jogos AAA, antes de faltar chip, GPU, não é? Vai faltar memória. Ou, qual é o ou? Tens que pôr tudo num ou. Tens que pôr tudo na qualidade baixa para não precisar de memória, não é? Isto eu consigo perceber num lançamento sempre, porque tu consegues ver quanta memória é que o jogo quer utilizar. E se ela já está a pedir memória emprestada. As placas de 8 GB pedirem memória emprestada já existe à bué. Tu consegues ver isso no Windows. Que ele está a utilizar ali 7 GB e tal, mas ele está a pedir 1 ou 2 GB emprestado. Já. Ou seja, a gráfica já precisava de mais memória. Só que não se nota o efeito se tu tiveres memória RAM a sobrar e memória RAM rápida. O que é que todos os benchmarks utilizam? Sistemas que têm muita memória RAM e memória RAM rápida. Portanto, quando falta um bocadinho, faz literalmente zero diferença. Não faz diferença nenhuma. Porque tens ali 32 GB de memória DDR4 muito rápida, agora DDR5. Portanto, ele vai pedir um bocadinho emprestado, está-se bem. Mas no tempo de vida que o cliente da placa gráfica, no tempo de vida que ele vai querer utilizar o produto, não é? Pode ser 3 anos, 5 anos, vai chegar a uma altura que não há memória RAM que compense, porque falta velocidade. A memória RAM consegue compensar, mas está muito limitada na velocidade. E em latências, porque tem que andar às voltas, tem que ir ao CPU, tem que ir ao caralho mais velho, tem que andar ali aos S até voltar à placa gráfica. Tem a latência e tem a própria velocidade. Então, quando é preciso um bocadinho mais, com 1 GB, 1 GB e meio, os FPS caem a pique, porque literalmente a GPU está assim. Olha, eu estou à espera da informação. Calma, que eu vou passar aqui pela GPU, eu vou ao processador, o processador vai dizer ao SSD, o SSD manda para a RAM empresta um bocadinho, volta ao CPU, vai da RAM ao CPU, vai à GPU, e agora troca aí. Espera aí que eu vou fazer o caminho todo, eu venho já. É por isso que tu vês, quando tens memória literalmente a faltar, que os FPS estão assim e fazem isto. Quando o jogo parece que não para mesmo. Mas sempre aconteceu. A 2060, 6 GB era pouco. Na minha opinião, é pouco. Numa situação de alguém que não quer comprar outra no ano a seguir, quer esperar, quer utilizar aqui uns tempos, e que vai jogar jogos AAA e que não quer jogar no low, não é? Agora, para quem não joga AAA que se foda, e vai jogar no low que se foda. Sabem, outra placa gráfica que tem memória a menos. E eu dizer isto faz com que muita gente pense que eu sou maluco. Primeiro porque sou realmente maluco. E depois porque daqui a 3 anos vai ser exatamente a mesma conversa. E que se vai ver que eu tenho razão já há 8 anos que eu digo estas merdas. E sou sempre maluco e tenho sempre razão. É a 4070 Ti. A 4070 Ti tem pouca memória. 12 GB não é suficiente para a 4070 Ti. E toda a gente vai pensar que eu sou deficiente da cabeça porque em nenhum teste mostra falta de memória na 4070 Ti. Exatamente. À data de hoje. Mas há muitos jogos que a 4070 Ti tem muito desempenho agora que já estão a pedir memória emprestada. O que é que vai acontecer quando as necessidades de memória aumentarem? Porquê? Porque sempre aumentou. Vai chegar a um ponto que não é suficiente. E então a 4070 Ti vai chegar a uma altura que o dono do produto ainda está satisfeito com o produto, comprou-o há 3 anos, ainda tem 100 FPS no jogo que ele joga e ele não quer mais 100 FPS, mas vai ter que andar a pôr no médio low, em vez de 100 FPS é obrigado a ter 130 ou 140 porque senão falta memória. Se ele só quiser aumentar a qualidade gráfica para jogar a 7080 em 4K com DLSS, não pode. Porque a 4070 só tem 12 GB e deveria ter 16. Descobri o fogo pela 50ª vez que a 4070 tem memória a menos. A Nvidia sempre... A AMD nas gráficas top costuma ter uma vantagem em relação a isso. Costuma oferecer mais memória. Mas também não se enganem, oferece mais porque não vende um caralho por comparação. Porque se vender mais, se vendesse 50-50 ia fazer a mesma merda. Que isso aí eles são todos iguais uns aos outros. Mas é uma vantagem.
Existem muitos critérios para escolher o produto. A quantidade de VRAM numa gráfica top da AMD está na lista de vantagens. Tem listas de vantagens e listas de desvantagens. Essa é uma vantagem. Não há como discutir. Ainda que o mini asterisco que existe é que a gestão de memória não é comparável entre a Nvidia e a AMD. A Nvidia tem ali uma cena de compactação de memória já há muito tempo, que com menos memória consegue fazer mais, mas não compensa 4 ou 6 ou 8 GB. Estás a perceber? Se calhar em determinado jogo uma gráfica da Nvidia com 6 GB consegue fazer o mesmo que uma da AMD com 8 em termos de utilização de memória, ok? Mas isso é um alíviozinho. Uma de 8 não faz o mesmo de uma de 16. Isso não existe. A Nvidia consegue gerir ali um bocadinho melhor com a driver, com a compressão e o caralho. Aproveita ali umas gotinhas mais. Não é preciso ir muito longe. A 3070, que é o que muita gente se queixa agora, que só tem 8 GB. Há uma 70. Há quantos anos é que uma 70 tem 8 GB? Desde a 1070. Quando é que foi lançada? 2016. Ora, 3927. 7 anos. Há 7 anos que a 70 tem 8 GB. Só que a 1070, quando saiu 8 GB, dava para respirar. Dava para a placa gráfica a respirar. Um jogo que puxasse um bocadinho mais, que precisasse carregar mais texturas, ou que não tivesse tão bem otimizado, ou que tu simplesmente quisesses pôr as texturas no Mega Ultra Super Power. Para os jogos da altura tu podias com a 1070, ela dava-te uma folga. Só que depois veio a 2070, Ray Tracing, que usa memória. Não, está bom, 8 GB está bom. 3070, não, continua maravilhoso. 8 GB numa gráfica com um chip que já é 1 milhão de vezes melhor que o de 2010, continua a ser bom. E agora, provavelmente, eles vão fazer uma 4060 de 8 GB. Querem que vos diga? As pessoas que notam a falta de memória mais cedo são as pessoas que não têm memória RAM a sobrar ou que têm memória muito lenta. Aí notam mais cedo. Isto também é uma armadilha que o pessoal sempre caiu e continua a cair. Que é, desde lá da 960, 2 e 4 GB. Que o pessoal cai nessa esparrela. Existe um youtuber que fez um teste muito bom, e juro que não lembro quem foi, que comparou a 960, 2 e 4 GB. O teste estava perfeito. Mas comparou em dois sistemas diferentes. Um que tem memória rápida e a sobrar, e outro que só tinha, acho que 8 GB, porque na altura era 8/16. E mesmo já uns anos atrás, a 960, 2 GB, simplesmente não aguentava se tu não tivesse memória RAM rápida e a sobrar. Ela já dependia de memória emprestada. O outro lado da moeda, no meio disto tudo, o outro lado da moeda é que memória VRAM é das coisas que mais encarece o produto. Portanto, é verdade que tentam dar-te a entender que a VRAM está sempre a sobrar quando já vem no limite. Ao mesmo tempo que também é verdade que se tivesse mais, o produto iria ser mais caro. Tem margem para isso? A Nvidia não faz. E a AMD nesta altura é igual. Não venham com tanga. Existe sempre uma margem, não é? Agora, se eles quiserem manter a margem, o produto teria que ser ainda mais caro. A 3060 de 12 GB não é descabido. Não é estritamente necessário ter 12 GB uma 3060, mas não é descabido. Está ok, tem uma margem. Da 3070 para cima, já é pouco. 8 GB? 8 GB a longo prazo para jogos AAA não é bom. E 12 GB na 4070 Ti também não é bom. A longo prazo não é bom.